Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 11, Despertar. Na terceira parte, as duas mulheres ficaram horas a fio conversando acerca de Francisco. Se a inteligência do rapaz lhes dava alegria, por outro lado trazia-lhes enormes preocupações, pois, pelo visto, era de se deduzir que o primeiro conflito seria com o próprio pai. Depois poderia ser com a igreja, o que seria pior. Pouco depois, Francisco chegou ansioso em busca das respostas que lhe prometera sua mãe. Apreensiva, ela pretendera que ele demorasse mais, pois o coração lhe falava que responder a Francisco era de muita responsabilidade. Ele a abraçou, cobrindo-a de beijos e de carinhos, e aproximou-se de Jarla fazendo o mesmo. Assentou-se entre meio às duas e tranquilamente de seus lábios se fez ouvir. « E então, que tens para me falar? Estou querendo ouvir-te, mãezinha, acerca do que perguntei, e o anseio de ouvir a tua opinião é imensurável. » Maria Piccaline, emocionada, pegou em suas mãos delicadas e, como um tesouro precioso, colocou sua cabeça em seu colo maternal. Deslizou seus dedos macios em seu rosto e em seus cabelos desalinhados pelo vento, falando-lhe com ternura. « Francisco, meu filho, não te deixes levar demasiadamente pelos acontecimentos. O que me perguntaste tem muito sentido na pauta do coração. No entanto, o comércio na terra ainda é oprimido pela inteligência, sem o que os homens não conseguiriam contê-lo. Ninguém vive sem as permutas, e essas deverão trazer lucros compensadores, para que eles se animem a trabalhar e a se relacionarem uns com os outros. As barganhas, meu filho, constituíram os primeiros laços de fraternidade entre os povos. Foi o comércio que os fez se conhecerem e criarem leis de sorte a poderem conviver e trocarem experiências. Foi pela necessidade de troca das coisas que a Itália ficou conhecendo a sabedoria dos gregos, cujas chamas de luz ainda restam no coração da nossa querida Jarla. E a Grécia ganhou essa sabedoria entrando em intercâmbio com os antigos assírios, caldeus, egípcios, babilônios e grandes iniciados da Indochina. Alguém tem de estar déspota, Francisco, em busca de valores menores, para então os maiores se tornarem mais próximos. Não se dá, como diz o Evangelho, pérolas aos porcos e coisas santas aos cães. No entanto, dá-se alguma coisa aos porcos e alguma coisa aos cães, porque eles, os animais mesmo, os que são julgados mais inferiores na terra, não vivem nela sem ordem de Deus, que é todo poder e bondade, todo justiça e amor. Voltando à Grécia, terra que amamos, por ter sido o berço de nossa Jarla, terra de Sócrates, Platão, Aristóteles e de tantos outros mestres que assombraram o mundo com a sabedoria, usando os recursos da filosofia em benefício dos homens, foi ela oprimida pelos senhores da Roma antiga, que levaram os escravos gregos para professores dos cidadãos romanos para instruírem os filhos dos patrícios. Porém, a Grécia recebeu em troca, para benefício coletivo, grandes experiências de trabalho, que os romanos armazenaram com muito esforço. Ninguém na vida somente recebe, pois a lei não deixa, e mesmo sem perceber, ele dá também. É a compensação, pois a justiça de Deus falta nos caminhos dos homens. A antiga filosofia vinha no seio do povo sendo deturpada. Quando um filho apresentava tendência para o dom de conhecer as coisas da alma, os pais entravam em prantos, pois isso, além de ser sinônimo de inércia, evidenciava que ele estaria entre os vagabundos das letras. Os sacrifícios dos gregos em Roma como escravos embelezavam o saber, em função do trabalho permanente. A Itália era um país, por excelência, laborioso, e o trabalho era a tônica mais acentuada. Os meios de permuta, esses valores variaram muito desde a invasão, pois a fraternidade depende muito da índole de cada povo. Eis aí a vida que foi criada pelo próprio Deus. Como nós, simples criaturas, vamos mudá-la, se ainda não compreendemos a nós mesmos? Francisco, sem dar uma palavra, parecia que dormia, mantendo os olhos cerrados
para que os ouvidos pudessem escutar mais. Jarla, recostada em um banco improvisado, estava boquiaberta, admirada com a argumentação da senhora Bernardone, e pensava no templo de sua mente. Meu Deus, onde Pica encontrou tanta facilidade de exposição para responder? Que grandeza de alma! Ela está sendo inspirada, com certeza, graças aos deuses. Maria Piccolini respirou mais aliviada, não sabendo ela mesma de onde viera a fácil palavra pela qual respondia ao seu filho. Mas o certo é que estava respondendo. Francisco, no demorado silêncio, somente ouvia, analisava a exposição de sua querida mãe, sem com isso aceitar tudo o que ela falava. Todavia, a educação fê-lo manter-se calado, até que sua genitora terminasse a explicação. A linda mulher continuou com carinho e suavidade. Francisco, meu filho, todo esse conforto que nós outros desfrutamos nessa casa vem desse esforço do teu pai, que tem a virtude muito sagrada do trabalho. Não vês, querido, que enquanto dormimos, ou nos entregamos à leitura ou ao passeio, ele está trabalhando ou viajando em função das vendas e das compras sem medir sacrifícios? Todo trabalhador é digno do seu salário. Assim nos diz o Evangelho, e ele faz questão de desfrutar o fruto do seu trabalho morando bem e comendo regularmente. A fama de rico é pelo muito trabalho além do normal e pelo ouro que ajunta com o suor do próprio rosto. Será lícito o julgarmos o usurário e nós que também desfrutamos com pouco ou nenhum esforço para ajudá-lo? A segurança financeira de Pedro Bernardone é igualmente minha e tua, senão de Jarla e dos servos que também vivem conosco. E ainda mais, Francisco, nós não podemos querer modificar a natureza de teu pai de uma hora para outra. Cada um de nós tem tarefas diferentes de acordo com a posição que ocupamos no mundo. Até entre os animais existem diferença de sorte. Uns são caçados pelos homens e depois de mortos, esquartejados, assados e comidos. Outros servem de sacrifício aos deuses, sendo em muitos casos queimados vivos. Outros nascem no mesmo lar que os humanos e são carinhosamente alimentados e tratados como filhos da casa, até a morte natural. Assim são as plantas, assim as aves. Eis que as próprias pedras, meu filho, diferenciam-se no modo de servir. Quantas delas servem para embelezamento de nossas casas, sendo admiradas e às vezes tocadas levemente por mãos delicadas e carinhosas, enquanto outras vêm nos servindo de piso há milênios, sem que pelo menos paremos um segundo que seja para agradecer-lhes pelo que nos fazem. Entre os homens não há diferença. O progresso da evolução da alma não pode mudar, porque nós achamos, no aflorar dos nossos sentimentos, que as leis estão erradas. Os grandes profetas, os grandes santos e mesmo Jesus disseram que não tinham vindo para julgar alguém. Tu e eu é que vamos fazê-lo? Parou um pouquinho, já com os lábios secos, olhou para Jarla com alegria, que pela afeição deu-lhe todo apoio, olhou para Francisco, este continuava com os olhos cerrados, meditando no que ouvira. Maria Piccolini começou novamente. Francisco, acho-te de pouca idade para pensar nesses relevantes assuntos. Observa que existe isso em toda parte. Não serás tu, uma criança de Assis, que vai mudar o mundo. Se porventura algum dia, já adulto, achares que esse proceder de teu pai e do resto do mundo está errado, procura vida diferente. Ou une-te a quem pensa do mesmo modo, sem oprimir quem quer que seja. Toda opressão gera malquerência, toda imposição gera ódio, e todo julgamento apressado nos diz, pela experiência, que o errado é, em verdade, o julgador. Não queiras servir nunca de motivo de escândalos. Se nasceste sem interesse nos bens terrenos, não queiras obrigar os outros a fazerem o mesmo. Respeita as ideias e a vida alheia, que desse modo Deus haverá de te abençoar, e o teu coração será um coração de luz. Espero que tenha respondido às tuas perguntas e que medite sobre o que eu disse. Como tu, a nossa Jarla está calada, somente ouvindo, e eu gostaria de ter a sua abalizada opinião acerca do que eu disse e do que eu penso. A ex-serva dos Bernardone saiu da meditação em que se encontrava, suspirou profundamente,
Desatou um sorriso suavizante, falando com bom humor. Tudo o que falaste, Maria, está mesclado, da mais alta sabedoria, que o céu te conforte e proteja. Eu nada tenho a acrescentar. E mesmo que o tivesse, não me sinto digna de corrigir-te. Se alguma coisa eu pudesse fazer, era somente pedir a Francisco que te ouvisse. Sócrates já falava quase há 2000 anos atrás que o primeiro impulso da alma nobre no mundo é querer consertá-lo de uma só vez, mas que o tempo mostrar-lhe-á o engano, e ela passará a consertar a si mesma. Acho, Pica, que Francisco deve aproximar-se mais da realidade, pois a sua idade é penhor de muitos sonhos. A vida não é tão fácil do modo pelo qual a juventude pensa ser. Os melhores professores que por vezes encontramos são os nossos anos que pesam em nossos ombros. Creio eu que este menino do nosso coração vai aprender com mais facilidade as leis naturais que nos dignificam a existência. De qualquer modo, disse Jarla, olhando para o rapaz que abria os olhos brilhantes, é bom que respeites os teus pais, para que tenha anos de paz na terra. E tornou a repetir. Deixa eu só ver até onde vai. Dá para terminar. E tornou a repetir. Nunca é demais o respeito aos direitos alheios. Francisco, ligeiramente pálido, mas com a expressão alegre, levantou-se e lançou as duas mulheres, uma em cada braço, distribuindo beijos entre elas, que no mesmo instante acenderam os corações de amor e ternura pelo rapaz, e ele proclamou com meiguice e afeição: ambas sois para mim estrelas de Deus, que Deus colocou em meu caminho, fontes de água pura de sorte a matar a minha sede. São duas almas nas quais poderei encontrar segurança. Senti, mamãe, a verdade em tuas palavras. Não sei se poderei segui-las, mas sei que falas com sabedoria superior às nossas capacidades e que alguém é capaz de provar tudo isso, pelo amor. Eu, na verdade, não sei o que será de mim. De uns dias para cá, algo dentro de mim me impele para posicionamentos contrários àqueles em que se situa a maioria dos homens. Que Deus me ajude para que eu não seja lapidado ou crucificado como Cristo que tanto amamos. Não quero inovar o mundo, nem os homens. Ambiciono sim, difundir pela vida a alegria pura, a amizade sincera, a fé sem covardia, a piedade sem hipocrisia, a caridade sem trocas e o amor sem barreiras. Ouviste bem, mamãe? Ouviste bem, Jarla? Essa é a voz que canta dentro do meu coração. Vós, tenho certeza, me entendereis, mas meu pai não. Mesmo que eu não o oprima, seria oprimido por ele. Mas isso não importa. O que importa para o meu destino é servir a causa de Deus, que é a mesma causa de Jesus. Não tenho idade, como disseste, para tanto. Todavia, não é somente a idade que faz o homem carregado de valores, que perdoa os inimigos, que esquece o malfeitor, que ama o companheiro. É, acima de tudo, o dedo de Deus que toca a campainha da inteligência e do coração, em prol da humanidade sem medir sacrifício. Mamãe, ontem à noite comecei a ter piedade profunda de todos os seres que sofrem, do inseto ao homem, mesmo que eu não quisesse sentir essa emoção. Não conseguia. E como se não fosse somente eu, mas algo que existe em mim, me leva a pensar e a sentir dessa maneira. O que fazer se não seguir o que explode dentro do meu peito como sendo o próprio Deus querendo sair e ajudar os outros, amando sem exigir e abençoando sem distinção? Devo mostrar às criaturas que a fé é um patrimônio comum a todos, que Deus existe, que o céu é uma realidade e que somos eternos na eternidade do Pai Celestial. Estou encontrando uma facilidade para falar sobre o que eu mesmo ainda não sei explicar, mas que vós podereis sentir, porque sois as pessoas que mais me conheceis e sabeis que eu não sei o que estou falando. No entanto, falo com desembaraço e com certeza no que digo. Mamãe, eu te agradeço e estendo a gratidão também a Jarla. Tu me abalaste com as tuas argumentações, o que foi bom. Despertaste outros valores na minha inteligência e fizeste com que o meu coração pulasse com mais ritmo, marcando limites para a bondade e freando a verdade na sua marcha. Quando ela começar a prejudicar, agora estou sabendo que o nosso dever na terra é o de semear, desculpa, gente, a boa semente.
e que o crescimento da planta pertence ao Senhor. Se pudermos, é bom que laboremos no seu cultivo. Vou tentar fazer o melhor que um homem de bem pode fazer. E nesta noite mesmo vou pedir a Deus e a Cristo que me inspirem, para que o bom proceder me envolva. E desanuviou-se num sorriso encantador. Seus dentes pareciam um punhado de pérolas reluzentes, e os olhos 2 astros a fazerem brilhar qualquer consciência. Abraçou novamente as duas e trocou beijos de respeito e gratidão no eterno amor que os unia. A ex-serva pediu silêncio, no que os dois a atenderam, e a velha grega puxou uma linda canção, que se intitulava Esperança. Só um golinho de água. Peraí, tá ruim a garganta aqui pra variar. Eu tô gritando porque tem barulho de obras aqui perto de casa, eu não sei quais vizinhos, mas tá incomodando bem, viu, gente? Aí eu tenho que falar meio que gritando. Mas vamos lá. Achei lindo aqui essa parte, porque eu ainda hoje, conversando com uma amiga, eu falei justamente isso para ela, mas com outras palavras. E aí, como não acredito em acaso, quando diz, né, que quando você não tá satisfeito, eu dei esse conselho, né, falei isso à amiga, e aí depois a gente ainda fica pensando assim, será que o que eu falei estava certo? Eu podia ter falado ou não, né? Mas aí vem o ensinamento aqui e reforça aquilo que eu disse a ela. Ela está insatisfeita no local onde ela está, as pessoas que estão em volta estão fazendo coisas que ela não aceita, que ela julga ser errado, né? É isso que é complicado para quem desperta a consciência. Quando você desperta e sabe o que é certo, que aquilo ali é o limite, né? Que tudo tem que ter a via de mão dupla, né? O seu direito só vai até onde você não atinge o direito do próximo. Se você está atingindo o direito do próximo, você está perturbando o próximo, então está errado. Então, nossa consciência, ela diz isso. Não precisava de leis para isso. Não precisava de lei do silêncio, por exemplo. Né? Era bom senso, uma consciência. Poxa, vou fazer um barulho mediano, né? Porque eu tenho meu vizinho, a casa é semi-germinada. É um conjunto de casas. Pode ser que nem seja meu vizinho do lado, pode ser que seja o próximo, né? Mas ainda assim, são obras que eu preciso tomar cuidado para não interferir na vida do meu vizinho. Já aconteceu de eu mexer na minha casa e infelizmente vazou na casa do meu vizinho. Nossa, eu corri lá, pedi desculpa, perdão, comprei tinta, me propus, na época eu tinha saúde, me propus a pintar o teto dele, né? Se tivesse prejudicado algum móvel, eu ia me retratar. O vizinho super tranquilo, só aceitou a tinta, não quis que eu pintasse nem retratasse diante de alguma perda. Aconteceu o contrário. Veio vazamento na minha casa, que casa semi-germinada, vazou na casa dele e vazou na minha. Aqui pingava água nesse quarto aqui, onde tá aquele armário lá no fundo lá, parecia uma cascata. Aí eu coloquei um monte de balde no chão, aquela coisa toda, perdi um guarda-roupa que eu tinha ali. E a pessoa não teve o mesmo trato, não teve a mesma atitude. Então, nós sabemos o que é certo e o que é errado pelas atitudes da pessoa, né? O bom senso, a nossa consciência, ela vai sempre cobrar. Se eu estou prejudicando alguém, chega uma hora que eu percebo que eu estou fazendo isso. Ou eu me retrato, ou então na cara de pau eu continuo, né? Fazendo o que é errado. É a falta do despertar que me faz continuar no erro. Mas quando eu desperto, eu não aceito o que é errado. E o errado, como eu falei, está na nossa consciência. Não precisa de leis humanas para isso, porque a nossa consciência está ligada com Deus. Então, Ele é o nosso parâmetro do que é certo e o que é errado. Essa centelhinha, nós somos filhos de Deus, ela está dentro de nós. E aí, a mãe, quando Francisco questiona a mãe o que é certo e o que é errado, ela vem com uma sabedoria muito grande. Ela conta toda uma história da humanidade para ele, dizendo que os homens precisam, às vezes, fazer coisas que são pequenas e erradas para que se chegue no dia da grandeza e do que é certo. Mas isso é passos lentos, né? De acordo com a evolução humana, de acordo com esse despertar da consciência. E esse despertar, quando nós temos, nós não voltamos atrás. Se a gente dá um passo adiante, a gente não volta no passo antigo. Se você sobe um degrau, você não quer voltar a descer aquele degrau. Você quer continuar subindo. É a escalada espiritual que nós falamos, né? Então, Francisco está despertando dentro dele
o João Evangelista, que já possui uma grande bagagem espiritual e que não aceita algumas coisas que ele julga já na sua consciência que é errado pela sua própria evolução. Né? Imagine só, Jesus chegar aqui na Terra ao vivo e a cores, fisicamente, e ver prostíbulo, e ver drogadição, e ver corrupção. Como é que Jesus ficaria diante de tudo isso? Ele ia olhar e falar assim, não estou vendo nada disso e que continue a vontade de Deus? Não, é lógico que lá no seu íntimo, né, ele ia tentar fazer alguma coisa por ser um espírito evoluído. É a mesma coisa que acontece com Francisco aqui. Ele está vendo coisas erradas e ele não consegue ficar contido, do tipo assim, não, cada um vai se responsabilizar pelo seu erro e eu não tenho nada a ver com isso, eu só vou passar por aqui e estou indo embora. Ele não consegue, porque a grandeza espiritual dele não permite. Ele quer colocar mãos à obra, ele quer transformar, ele quer ajudar a acordar, a despertar esse povo. A começar pelo próprio pai, que é muito materialista, e ele não aceita isso. Aí a mãe justifica, fala, olha, é graças ao trabalho do teu pai, né, as viagens dele, essa coisa do status, do nome dele, que nós comemos bem, nós nos servimos bem. Então existe um ganho por trás de todo esse sacrifício humano, que vive para a riqueza, que vive para os bens. Já pensou assim, cada família que reencarna fala, eu não estou nem aí para trabalhar, para ganhar dinheiro, para sobreviver? A gente ia viver na miséria. Então, não, nós estamos encarnados, nós precisamos das coisas que estão ligadas à carne. E a sobrevivência depende muito do nosso trabalho, que muitas vezes a gente acaba dando grande importância ao trabalho e a gente dá menos importância, inclusive, à família. Pode ver que a maioria das pessoas que entram em Facebook entra lá reclamando, se eu pudesse voltar no passado. Aí veio o Chico e fala assim, você não pode voltar ao passado, mas você pode fazer daqui para frente diferente, porque você despertou, né? Lá atrás você achava que você tinha que acordar às 6 horas da manhã, sair, trabalhar, ganhar dinheiro e manter sua família. E quando você está em casa, você deitar, dormir ou então assistir seu jogo lá na televisão. Sem dar muita importância ao crescimento dos seus filhos e muito menos atenção à sua esposa, a não ser que você quisesse sexo com ela. Então nós temos ainda uma cultura muito atrasada em relação à convivência familiar. Né? A gente acredita que família é a base, mas é a base de uma sociedade, né, hipócrita, porque essa mesma base muitas vezes é deixada de lado em razão do quê? Do nosso trabalho. A gente dá mais importância ao sustento da família, então preciso trabalhar, preciso sustentar a família, preciso estar com os amigos, porque são eles que me garantem um status, são eles que me garantem um nome, sei lá, alguma coisa assim que me faz como pessoa. A família não, a família é algo intocável. Outro dia eu estava ouvindo, olha, é tanta coisa que a gente vê nesse mundo, eu estava vendo um pastor, se eu não me engano, ele falando assim, quem trai ama, aí lógico que eu do outro lado da tela já, lógico que não, né, quem ama não trai. Aí ele falou assim, quem ama trai. Aí eu falei, uai, mas um pastor falando isso, como assim? Aí ele pegou e explicou, ele falou assim, a esposa dentro de casa, ela chega a um determinado momento que ela é tida como a mãe dos filhos. Ela é a santa, ela é o pilar, ela é a fortaleza, ela é a âncora daquele homem. Ele ama com todas as forças, ele vai proteger com todas as forças aquela mulher. Não vai admitir que ninguém nem nada faça nada com ela. Mas ele tem aquela questão do sexo, que com ela ele já não enxerga mais. Que com ela, ele já tem ela como se fosse uma santa, uma pessoa santa. Que ele idolatra, que ele protege, que ele ama, mas ele não tem mais aquela energia, aquela espontaneidade, criatividade para o lado sexual. Aí ele vai procurar a mulher na rua. Falei, gente, olha só o tipo de discurso. Já pensou se a moda pega? Né? E infelizmente é uma cultura que não é de hoje. É desde que o mundo é mundo. Então não é uma moda que eu achei que ia pegar. Já pegou há muito tempo atrás. Aí eu fui estudar mais sobre o assunto. Falei, não, culturalmente é mais ou menos isso. Né? Aí a mulherada, para falar que quer quebrar esse paradigma, elas começaram a pular cerca, elas começaram a não querer mais relacionamentos. Você vê direto pessoas amarguradas postando em rede social que é melhor, né? Eu sou uma delas, eu não vou dizer que não faço isso também não, que é melhor ter a convivência com um cachorro, que nem eu tenho o Mike aqui, do que um ser humano, que o Mike não vai me trair.
E o ser humano, a gente não pode acreditar em tudo. Então, essa desvalorização do ser humano em razão da matéria, em razão das coisas que a gente vê que é errado e que as pessoas não querem acertar o passo, né? Que a gente não se acerta também. Então, acaba fazendo a gente descrer nas pessoas. E o Francisco de Assis veio num momento turbulento como esse. De quando em quando a sociedade atravessa esses momentos. E esses momentos de turbulência, de o que é certo, o que é errado, né, valorização na moral, inversão de moral, essas turbulências todas são necessárias para o nosso aprimoramento espiritual. E a gente custa acreditar. Porque a gente olha para tudo, vê aquela bagunça e fala assim, não, não acredito. Ô mundo, me tira logo daqui, Senhor. Mas você faz parte desse mundo porque você se afiniza com as ideias deste mundo. Ninguém está aqui de santo. Todos nós atravessamos provas e expiações porque somos necessitados disso para o nosso aprimoramento. E o Francisco não tinha necessidade de aprimorar, mas ele tinha necessidade de missão. Ele ia entrar no meio dessa bagunça toda para tentar colocar o mínimo de ordem, para resgatar Jesus. A vinda de Cristo já estava sendo esquecida novamente. Nós temos memória curta. Então, já estávamos deixando toda a moral de Cristo de lado e passando a viver de novo uma verdadeira bagunça, voltando à selvageria, aquela história das cruzadas, Inquisição, tudo isso era em favor não de Deus, mas em favor das trevas. Nós estávamos deixando ser dominados pelas trevas. Até você sair para trabalhar e ter o seu ganha-pão e ser materialista é um defeito básico que dá para aguentar. Mas você matar o próximo para que você tenha o que é dele, aí já está passando dos limites. Então era necessário conter tudo isso. E aí ia vir alguém em sacrifício. E o Francisco não foi diferente, né? Ele se sacrificou sim por nós. Ele também passou todo um contexto histórico triste, lamentável como Cristo. Ele também foi mal interpretado. Só que o que eu não chegou ainda nesse ponto da história aqui, mas eu já li em outras obras, teve um momento que ele foi bater de frente com o Papa. Ele falou, vem cá, vocês estão ganhando dinheiro dos trouxas, né? Vocês só estão aqui falando em nome de Cristo, mas ganhando dinheiro dos coitados que são besta na mão de vocês. E ai daquele que não andar de acordo com a vontade de vocês, que vão para a Inquisição, acabar numa fogueira. Eu não estou aqui para ser padre. Eu não estou aqui para fazer parte daquilo que vocês fazem e fazem totalmente errado. Eu quero uma nova igreja. E a minha igreja não vai competir com a tua, porque a tua é totalmente fora daquilo que Jesus pregou. Então eu vou pregar o verdadeiro evangelho. E ele foi numa moral tão grande falar com o Papa, gente. Eu vi isso num livro, eu acho que foi no Simplesmente Francisco, do De Luca. Se eu não me engano, foi lá. E para mim, parecia que eu estava reconstruindo a cena, parecia que eu estava vendo ele ali, né? E tem filmes também do Francisco falando sobre essa parte aí, onde o pai dele entrega ele pro Papa, e o Papa fala assim, não, eu não posso fazer nada com esse cara. Ele era tido meio como louco perante a igreja não levava muito a sério as coisas que ele falava, mas tudo o que ele dizia era de uma moral tão elevada que a própria igreja não tinha, não compreendia a fala dele. Então eu achava que era loucura, achava que ele era um cara desnorteado, desequilibrado, ainda mais depois do que ele fez, né? Que quando o pai dele falou assim, para você é muito fácil você ficar falando mal do meu serviço, dos ganhos, do materialismo, mas você vive disso, das coisas que eu te dou. Aí ele vai lá e arranca a roupa e fala, eu não quero mais, muito obrigado. Aí joga uma túnica em cima dele e aí ele arruma duas, né? Uma no corpo, quando vai lavar do corpo ele usa a outra. E aí ele fez o voto de pobreza. Foi onde ele falou, a humildade vai ser o lema, né, da vida dele. E foi o que ele levou até o final dos seus dias, a humildade. Porque era o que ele mais via dentro da própria casa que ele rebatia. Por mais que fosse o sustento da casa, ele não aceitava o luxo. E ele não aceitava que os empregados fossem explorados em razão desse luxo. Porque o mesmo pau que batia em Chico não batia em Francisco. O que eles comiam não é o que os servos comiam. Então essa desigualdade, essas diferenças, isso mexia muito com Francisco. Mas quando essas coisas começam a mexer com a gente, quando a gente começa a ver injustiça, quando a gente começa a ver
pessoas muito materialistas, muito egoístas, muito orgulhosas, e que isso começa a vir na gente em forma de incômodo, né? Ou os nossos direitos não serem respeitados, e isso vem em forma de incômodo, a gente vai, lógico, lutar, mas não lutar com as armas daquela época. As armas daquela época eram guerra. E Francisco veio, ao invés de levantar a sua espada, como ele fazia na época das cruzadas, ele passou a levantar o evangelho. Ele começou a mostrar o Cristo vivo novamente. Então, para nós, cai novamente o quê? Na lição de que nós temos que ser manso e pacífico, sim. Dentro do evangelho consta que nós não devemos revidar. Isso aí já foi lá atrás. Agora o que nós temos que fazer é abrir o evangelho e mostrar o evangelho. Vem cá, você está fazendo barulho no meu ouvido. Você gostaria que eu fizesse no seu? Vem cá, você está bebendo, você está fumando, e com a tua bebida e o teu cigarro, você está me incomodando. Você gostaria que eu te incomodasse? Né? Você está roubando, você gostaria que eu te roubasse? Então, hoje, os valores... é lógico, alguém vai falar para mim assim, Patrícia, é muito fácil dizer. Pega um bandido na rua e fala com ele na hora do assalto, se ele gostaria de ser roubado, ele vai te matar. Eu não estou dizendo que é fácil, gente, nunca vai ser. Você combater o mal nunca vai ser fácil. Nem sendo igual a ele. Ele deu tiro, eu vou dar tiro também. Não vai ser fácil. Então, a lição que fica pra gente é dar a outra face. Eu não tenho que desejar, eu não tenho que querer o mal do outro. Eu não tenho que fazer o mal ao outro. Eu vou em busca da justiça dos homens, que é falha, e vou através da justiça de Deus esperar que algo seja feito. Mas eu mesmo não posso fazer muita coisa. Eu posso conter o mal. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu posso conter. Então, aonde o negócio está totalmente desregrado, que realmente está influenciando a minha vida, eu preciso conter. Ou, como diz o velho ditado que minha avó falava, os incomodados que se mudem. Quando eu trabalhava numa escola onde grande parte daquelas professoras estavam me incomodando, eu fechei minha porta. Primeiro eu tentei trazer para mim. Olha, vamos trabalhar projeto todo mundo junto? Já que o meu projeto está dando problema, porque eu faço e vocês não, os alunos de vocês estão questionando por que os meus têm, eles não têm, vamos fazer todo mundo junto? Eu tentei trazer para perto de mim, invertendo o que elas faziam, que elas me davam pedrada. Falei, não, vamos lá, vamos trabalhar junto comigo. Não deu certo, quase queimou o meu trabalho. Falei, não deu, eu tentei, beleza. Eu fui para minha sala, fechei minha porta e dei minha aula lá, sem ter que me envolver com mais ninguém. Não trouxe ninguém mais para perto de mim, eu me isolei. Foi fácil trabalhar dessa forma isolada? Não. Eu conseguia fazer por muitos? Não. Eu conseguia fazer pelos meus 30, 40 alunos ali dentro daquela sala. Podia estar fazendo por 600, mas eu fazia por 30 e 40. Antes eu fazia meu serviço bem feito com 30 e 40 crianças do que eu fazia com 600 e mal feito, reclamando de uma professora que não tem responsabilidade, da outra que não tem respeito e assim por diante. E foi esse o conselho que eu dei para minha amiga que agora veio aqui, ó, nesse parágrafo do Francisco. Eu vou até mandar uma foto para ela, porque é justamente isso. Você não deve julgar, você não tem que ficar trabalhando com pessoas e julgando o comportamento delas. Você não deve morar no meio de pessoas e ficar julgando o tempo todo. Você pode conter isso. Se você não consegue conter, se você não consegue se isolar, vai chegar a hora que isso daí não é para você. Tá te incomodando demais, é para você mudar. Não é o outro que tem que mudar, é você. A nossa transformação moral, ela não depende de ninguém. O que acontece com os outros é um impulsionar para a nossa transformação. Nós convivemos com pessoas diferentes, com situações diferentes, que impulsionam a gente à transformação, que nos levam ao incômodo de haver uma transformação íntima. Então, tudo aquilo que parece ruim em volta, tudo aquilo que parece injusto em volta, na verdade são incômodos, né? Tá incomodando você. Se tá incomodando é porque tua consciência está despertando. E se ela tá despertando, ela não vai retroagir, ela não vai voltar. Então aquele lugar não te pertence mais, aquilo ali não é mais para você. Tá na hora de você sair para um outro lugar. Um lugar que você se aceite e aceite os outros de uma melhor maneira. Que seja mais tranquilo você trabalhar e viver.
E aonde eu trabalhava por 23 anos, eu não quis pensar dessa forma. Eu simplesmente me isolei e trabalhei fechada. Eu poderia ter saído dali e tentado um outro lugar. Me incomodou, mas eu, orgulhosa, não, eu não vou sair daqui. Não vou dar o braço a torcer. Eu fiz meu concurso, eu passei nessa escola, eu vou ficar aqui. Aí aquela síndrome de Gabriela, né? Eu passei, é aqui e eu vou morrer aqui. E quase morri, porque a poliomielite estourou dentro da escola. Então tem coisas que não foi pelo amor, não foi nos cutucão, mas vai pela dor, né? Aí que chegou perto da época de aposentar, eu falei, ah, é melhor eu aposentar, vou cair fora. E eu tinha lenha ainda para queimar. Mas fiquei doente em razão de uma escolha mal feita, porque eu insisti em permanecer num ambiente que estava me adoentando. E isso acontece em tudo na nossa vida. Se as coisas que estão em volta não estão colaborando para que você tenha paz, é porque está incomodando você a uma transformação. Não tem que olhar as pessoas e falar, tá errado, e o outro é que tem que se ajeitar. Quem tem que se arrumar somos nós, quem tem que se transformar somos nós. Francisco não tinha o que se transformar, mas ele estava realmente muito incomodado, ao ponto de ter força, de ter moral, para colocar o seu dedinho em algumas coisas e mudar. E de fato, depois de Francisco, muita coisa mudou. E a gente vai estar vendo aqui.